Tanta... Olá, pessoal. Essa é a gravação do primeiro encontro do meu QGR, que é o QGR aqui da Paulista, 34420. Deixa eu ver se está certinho o número, que eu também estou decorando. É a primeira vez que eu faço a reunião de QGR. Meu QGR é o 34420. Moro aqui em São Paulo e eu abri esse QGR online porque eu já faço muito contato de network em vários lugares e aí é uma oportunidade da gente poder se conhecer e também trazer mais pessoas para o QGR. Para quem não sabe, o QGR é o movimento Quartel-General do Reino, onde a gente começa a trabalhar os princípios bíblicos e cristãos na nossa casa, na nossa comunidade, nos locais onde a gente está, e a gente começa através de network, que é o quê? Relacionamento com pessoas, a gente passa a conhecer pessoas, e a gente começa a trabalhar um movimento de prosperidade na nossa vida, mas sempre seguindo os princípios bíblicos. Então, às vezes, tem pessoas que vão em alguns QGRs que são um pouco mais voltados à oração e parece célula. Eu já fui em alguns, mas, no geral, são encontros de pessoas que também trazem seus problemas. Porque todo mundo quer prosperar, todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer ouvir o próximo, ninguém quer ajudar ninguém, e aí não faz sentido nenhum. Então, essa é a minha primeira reunião. Eu já tenho um WhatsApp com o grupo de QGR e muitas pessoas me procuram toda semana querendo participar, é bastante interessante. Então, eu comecei agora no online para poder trazer um pouco para as pessoas. Então, se você estiver me assistindo agora, não sei em que momento, você ainda não tem o QGR, ou você tem seu QGR e está muito confuso e perdido, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @rosimelocutora, que eu passo para vocês algumas coisas, às vezes algum material que você pode utilizar. Hoje mesmo eu vou aproveitar o material que eu uso com os meus grupos de network e vou trazer aqui para vocês. O maior objetivo do QGR é que a gente comece a se conectar espiritualmente com a palavra, com os princípios, porque se você seguir a Bíblia, você tem um manual para a sua vida. E a gente sabe que todo mundo quer dinheiro, porque o dinheiro é importante para a gente manter as nossas necessidades humanas. Mas se você tem o dinheiro e não tem o mais importante, que é o network com Deus, não faz sentido. Então lembre-se do seguinte, network não é só dinheiro, não é só vender, é relacionamento. E se você quer prosperar, o network mais importante que você pode fazer é o network do alto, é você se conectar com Deus. Então, a Bíblia, ela é um instrumento para a gente começar a ter intimidade. Eu, particularmente, não era uma pessoa de ter intimidade com a Bíblia até no final do ano passado, que eu comecei a fazer o SPR. Eu já fazia alguns estudos de prosperidade e todos levavam a parte espiritual. E daí eu faço parte do ecossistema do Pablo Marçal e eu passei 8 meses escrevendo para o Pablo na parte de estudo bíblico. E ele traz muitas reflexões da Bíblia que eu desconhecia. E eu fui criada no cristianismo. A minha mãe, ela era formada em teologia, minha mãe era uma católica extremamente praticante, e é muito interessante porque quando eu era criança, minha mãe fazia grupo de oração na casa das pessoas. Então, eu passei a minha infância inteira participando de grupos de oração. Para mim, era muito natural. E depois eu mudei para a cidade grande, também tinha isso, numa quantidade menor. Hoje, com a internet, a gente tem essa oportunidade de levar a palavra de Deus para acolher outras pessoas, de levar os princípios bíblicos para ajudar na vida das pessoas. Então, o convite do QGR é que a gente comece a estudar e praticar a palavra e, o mais importante, que a gente cuide das pessoas, porque foi feito um trabalho muito forte com o objetivo de fazer as pessoas brigarem. Não sei se vocês têm percebido, mas principalmente aqui no Brasil, existe um estímulo, principalmente da mídia, de fazer as pessoas brigarem umas com as outras. Isso não tem nada a ver com o que Jesus Cristo nos trouxe. Então, muitas pessoas estão com a vida destruída só porque não entendem uma coisa tão simples, que são os princípios cristãos. Então, a ideia aqui é que a gente se conecte, traga nossas experiências, que a gente se conheça e que a gente possa discutir a palavra de uma forma saudável
e o mais importante, que a gente leve para outras pessoas. Porque a fé sem ação não significa nada. E muitas pessoas, infelizmente, elas não fazem absolutamente nada com a palavra. Então, a ideia é a gente começar a pensar sobre isso e agir. Eu já estou nesse movimento há um tempo e eu falo para vocês, a conexão com Deus, ela vai facilitar toda a nossa vida. Então, eu vou deixar disponibilizado para vocês, que estão participando aqui, um material que eu estou usando com o meu grupo de network, que traz algumas coisas que vão ajudar vocês na vida pessoal, financeira, na vida de prosperidade e também na vida de negócios. Então, eu vou abrir de forma bem rápida, só para vocês depois entenderem qual é o material. Eu vou disponibilizar aqui no chat do Zoom e lá no meu grupo do QGR do WhatsApp. Se alguém participar depois, talvez não vai ter acesso, mas no grupo de WhatsApp eu trago. É um material que eu fiz para o meu grupo de network e traz algumas coisas da Bíblia que, se você usar, você vai ter muito resultado profissional, financeiro, que é algo que as pessoas têm buscado muito e que também é importante. Então, eu vou abrir aqui só para vocês darem uma olhada. E, na sequência, eu vou fazer uma leitura bíblica de algo que dá para você colocar em prática na sua vida, para você entender que o cristianismo não é uma bobagem, e muitas vezes as pessoas acreditam em tudo, que elas escutam na televisão, que elas lêem na internet, mas o que é mais simples, que é a palavra, eles não praticam. Então a ideia aqui é que a gente comece a praticar isso. Eu tenho um grupo de negócio, gente, que é um grupo fechado, com poucas pessoas, e eu preparei esse material para eles. Como é um material que ficou muito bom para a gente estudar e muito simples, eu vou trazer para vocês. E vou deixar aqui no chat para vocês poderem baixar depois no WhatsApp. Nesse material, eu trago o princípio do autogoverno, que é um princípio de você aprender a cuidar da sua vida sem depender dos outros. Como a gente vive numa cultura que foi treinada pelo comunismo, você vai perceber que nós temos um país de pessoas dependentes, perdidas, que não sabem lidar com negócios, com dinheiro. Isso é muito triste, porque a gente tem um país rico com pessoas emocionalmente muito pobres. Então, o princípio do autogoverno, que vem da Bíblia, ele tem como objetivo a gente aprender a governar sobre a nossa vida, nossas emoções, sem depender de ninguém. Isso é muito importante. Então, ele traz um pequeno texto resumido a respeito. Ele traz uma informação sobre monetizar o propósito. Por que isso é importante? Quando a gente trabalha e a gente está alinhado com Deus e a gente consegue seguir o propósito que Ele nos dá, a gente começa a desenvolver uma obediência, os nossos negócios começam a crescer. Se você pesquisar na história do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, elas tinham um propósito e elas eram ligadas a Deus. A maioria delas eram cristãs, inclusive. Então, não é um acaso. Existe algo na Bíblia que, se você praticar, ele vai funcionar na sua vida. E se você ler a Bíblia, ela traz muito sobre dinheiro. Então, eu peguei aqui os princípios bíblicos do dinheiro, porque quem estuda a Bíblia e trabalha com princípios de prosperidade, eles trazem tudo isso resumido. Então, se você pesquisar na Bíblia, você vai encontrar que os princípios do dinheiro é você trabalhar essas 5 coisas na sua vida. Primeiro, trabalhar a família. Vamos começar pelo trabalho. Primeiro, você monetizar o seu propósito. O que é monetizar o seu propósito? Imagina que Deus chega para você e fala assim, ó, larga tudo e busque primeiro o reino de Deus, que eu vou te abençoar em tudo. Quem estaria disposto a fazer isso? Experimente. Busque o reino de Deus e seja obediente a Deus. E ele vai te falar, faz isso, faz aquilo. Foi uma coisa que mudou muito na minha vida. Meu propósito é servir as pessoas com a minha voz. Então, essa reunião que eu estou fazendo aqui hoje, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou fazendo para uma empresa. Eu estou no ecossistema do Pablo, mas eu não estou fazendo para o Pablo, eu estou fazendo para o meu crescimento espiritual, para a minha obediência a um chamado de Deus. Quer dizer que eu sou perfeita? De forma nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu cometi muitos erros na minha vida por falta de sabedoria. Então, se eu fiz tanta coisa que não foi bom para mim, e eu fiz, que tal eu experimentar fazer coisas para Deus? O que pode mudar na minha vida? Experimentem. Eu comecei a fazer isso ano passado e muita coisa na minha vida começou a dar certo e me deixou muito impressionada.
Quando você serve a Deus e ao propósito que Ele pediu para você, você vai ficar chocado como a sua vida vai prosperar. Então, esse é o primeiro princípio bíblico, é o trabalho. E o que que Deus quer de nós? Que a gente cuide uns dos outros. Então, quando você alinha o seu propósito com aquilo que Deus te pede, tua vida vai dar certo. Então, o princípio do trabalho é muito importante. E aí o dinheiro vai vir naturalmente. O princípio da família. Cristo nos deixou a família como algo importante para edificar ele aqui na terra, manter tudo o que ele nos trouxe. E uma das coisas que tem acontecido é que as pessoas estão negligenciando a família. Elas não estão entendendo o valor da família. Parece que a família é uma brincadeira, e não é. Então, é uma oportunidade da gente resgatar a nossa família e cuidar das famílias do nosso país. Tem muita família precisando de ajuda. E por falta de sabedoria, essas pessoas estão perdidas. Por falta de propósito, essas pessoas estão sem trabalho ou trabalhando sem nenhuma satisfação pessoal. Então, por que não experimentar trabalhar para Deus? O que que nós temos a perder? Nada. Esse é o convite. Trabalhar de acordo com o nosso propósito, cuidar das nossas famílias e das outras famílias, depois investir no futuro. Qual é o maior investimento que nós podemos fazer no futuro? Cuidar da nossa família, dos nossos filhos, do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade. Se nós formos capazes de investir em pessoas, é o nosso maior futuro. Investir em Deus é o nosso maior futuro. Na verdade, Deus investe em nós todos os dias, mas a gente muitas vezes não valoriza isso. Outro princípio importante é a diversão. Quando a gente aprende a se divertir, que é o tal do desfrute, né? Quando a gente aprende a desfrutar da forma que Deus nos deu essa oportunidade, a gente valoriza a vida. A gente foi criado num país de tanta pobreza que as pessoas não sabem se divertir. Quando eles abrem uma oportunidade para o brasileiro se divertir, ele se mata, ou ele se acaba na bebida, ou ele destrói tudo por onde ele vai, porque ele não sabe nem se divertir. E a gente pode treinar isso. E, por fim, a generosidade. Então, o que é o ser generoso? Me importar com as pessoas. Não é ser escravo dos outros e nem ficar ajudando gente que não merece, mas é a gente ser generoso no sentido de fazer a nossa diferença no mundo. Então, são princípios que a gente pode treinar, não são difíceis. Trago um pouco sobre propósito. Existem múltiplos propósitos na nossa vida, mas existe aquele que Deus nos chama, e muitas vezes aquilo que Deus nos chama não é o que a gente quer fazer, nem sempre é o que a gente gosta de fazer, mas é algo que, se a gente treinar, vai trazer muita prosperidade para as nossas vidas. Então, eu trago um pouco sobre isso, e no final, eu trago os conceitos de network, que é a gente poder se relacionar e se conhecer. E nessa intimidade de se conhecer, a gente vai poder fechar negócios mais saudáveis. Aqui no final, eu trago um pouquinho sobre mim para quem ainda não me conhece. Então, isso que eu vou deixar para vocês de material, como conteúdo de network. E agora eu trouxe uma leitura para vocês, para a gente poder refletir um pouco, porque ela traz algo que muita gente não percebeu. Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Nós somos um espírito encarnado num corpo. Não somos só uma pessoa que come, dorme e vai no banheiro. Existe alguma coisa a mais. E a gente precisa entender essa linguagem espiritual para a gente prosperar na nossa vida. Então, eu trouxe uma leitura que eu gosto bastante de aplicar com os meus alunos e que eu pratiquei bastante na minha vida. E ela é muito simples, até de entender, e eu vou fazer a leitura para vocês, que é a parábola dos talentos. Eu vou abrir aqui para vocês acompanharem. Parábola dos talentos, que é Mateus 25, 14 e 30. Todo mundo está vendo? Ok. Vou ler aqui para vocês, depois a gente vai falar um pouco sobre essa palavra. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem.
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei muito sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria. Venha. Deixa eu voltar lá em cima. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você poderia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa é a leitura de Mateus 25, 14 e 30. E eu quero saber se vocês já tinham ouvido essa parábola e o que ela traz para vocês de reflexão. Podem abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. Ninguém nunca ouviu essa leitura? Eu já li essa leitura, eu já vi. Uhum. A reflexão que eu tenho é que você tem que semear. E o servo, ele não semeou, o último, né? Porque Uhum. ele ganhou 1 talento. E os outros 2 simplesmente dobraram o que ganhou. Ali o servo, né? O Senhor, né? Não é Deus. O Senhor é o Senhor que deu a seus funcionários, como se diz, né? E fizesse o melhor com o que ele deixou. E simplesmente, eu acho que entender a parábola direitinho, eu não consigo entender, Tá, não mas tem problema. Alguém mais quer comentar, gente? E outra coisa, Então, eu vejo o Pablo, quando ele tem uma parábola dessa, a percepção que ele tem, né? Eu fico impressionado. Ele reflete. Eu escrevi essa parábola para ele. E sim, ele traz umas reflexões mais profundas e a gente vai falar sobre isso também. Eu pergunto porque ela é uma parábola muito conhecida e eu quero saber o que vocês já ouviram. E também, se não ouviram, gente, tá tudo bem, tá? Pode falar, Eric. o que eu vejo é a seguinte questão, né? Por exemplo, ali ele coloca que quem foi fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. E aí a gente traz outra reflexão que é justamente o que servir a Deus. Quando você serve com o seu propósito, com aquilo, não somente que muitas vezes o medo faz com que a gente enterre algo que poderia servir a outras pessoas. Então,
a gente muitas vezes poderia servir outras pessoas, a gente simplesmente não faz. E aí é o enterrar o talento. É muito difícil porque a gente tem uma confusão mental, a maior parte das Ô, pessoas, Eric, tua câmera tá que, toda embaçada. Você consegue arrumar ela? Aí. então, não tô, não tô conseguindo. É porque não dá para ver teu rosto. É, Ah, é porque tá pegando foco aqui. Deixa sim, eu ver. Tá tudo pegando, não bem. tá pegando Só foco. para te avisar. Não, sim, eu tô vendo. E aí eu vejo que é justamente essa questão que a gente tem que começar a clarear. A gente começa muita confusão que a gente fala assim, meu, como que eu vou multiplicar os talentos, né? Como que eu vou fazer, como que eu vou não enterrar o meu talento? E justamente é a questão do medo. E assim, e aí no final a gente entende, eu tive medo e enterrei. Só que os outros que, por exemplo, foram arriscados, por mais que eles pudessem ter sido errado, eles conseguiram multiplicar os talentos simplesmente por ir lá e fazer. Então, assim, essa palavra pode trazer muitas reflexões, essa passagem, né? Mas uma delas é que todo mundo tem pelo menos um talento. Todo mundo tem pelo menos um talento. E a gente não pode enterrar esse único talento que a gente tem, que é de servir pessoas. A gente precisa servir de alguma forma, com algum propósito, né? Essa palavra vai trazer várias reflexões, mas uma das que eu mais gosto é justamente essa. Todo mundo tem pelo menos um talento, e a gente não deve enterrar esse único talento que a gente tem, né? Então, quando ele traz aqui essa reflexão, alguém quer falar? A reflexão, eu já ouvi ela, a reflexão que eu tiro disso agora é o medo, né? O medo paralisa. Ele te paralisa e não deixa você fluir, não deixa você multiplicar. Bom, aqui, quando ele traz a parábola, ele mostra exatamente a nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Porque Deus nos deixou encarnar aqui. Todos nós temos um propósito. E a gente sempre tem uma desculpa para não fazer. Ah, eu tô com medo. Ah, eu não tenho dinheiro. E o que que acontece? São desculpas que a gente faz para justificar a preguiça que nós temos muitas vezes e nem percebemos. É interessante porque aqui, quando ele fala do servo mau e preguiçoso, se você ler Provérbios, Provérbios fala que a preguiça é a mãe da miséria. Então, quando a gente coloca desculpas para não servir as outras pessoas, a gente não cresce. Então, vamos pegar aí o Pablo de exemplo, porque todo mundo que está aqui conhece ele. Ele é um cara que nasceu pobre, gago, com poucas habilidades de comunicação. Quer dizer, ele não nasceu com muito talento. E ele fala muitas vezes que o dinheiro que ele tem agora não vem dele, vem de uma ajuda que Deus deu a mais para ele, porque ele tem sido obediente, obediente em fazer. E ele faz muita coisa de graça. Então, mesmo que a gente compre os cursos dele não são caros e ele faz uma entrega que eu não vi ninguém que vende curso no Brasil fazer a entrega que ele faz. E aquela energia que ele tem, Edson, que você até comentou, nossa, como que o cara consegue? Quantas vezes eu assisti o Pablo ao vivo, pessoalmente, lá na plataforma, tinha dias que ele estava cansado, sem voz, e ele estava lá trabalhando. Ele está lá porque ele precisa do dinheiro? Claro que não. Ele tem um Não. compromisso com Deus. Então, quando eu escrevi para ele por esses 8 meses, ele fala do momento que ele se dispôs a entregar tudo que ele tinha para Deus. Ele não tinha o dinheiro que ele tem hoje. Ele nem estava ainda com esse poder todo. Mas ele fez um compromisso com Deus de servir. E as coisas começaram a acontecer na vida dele de uma forma que ele não imaginava. Então, todos nós temos essa abertura com Deus. Só que muitas vezes a gente não quer compromisso com Deus, a gente quer ganhar o dinheiro, o trabalho, os benefícios. A gente quer falar que é cristão para ser bem visto, às vezes, na sociedade, mas lá atrás a gente está fazendo exatamente o que com o nosso talento. Então, às vezes, o nosso talento pode ser pouco, mas aquele pouco, se ele for trabalhado, a gente vai ter muito mais. Por que que a gente vai ter mais? E aí vem uma reflexão que o Mateus faz, que é bem interessante, que ele fala assim: Deus não te dá mais porque você não tem maturidade para cuidar das coisas de Deus. Porque nós aqui somos o mordomo do Senhor. Então ele nos dá tudo e fala assim, ó, vai lá, trabalhe com o que você tem. Por exemplo, eu não sou especialista em Bíblia, mas eu estou aqui trazendo uma reflexão para vocês.
Porque eu sei que nessa obediência que eu estou tendo a Deus agora, de trazer mais pessoas para melhorarem as vidas delas, eu vou ser abençoada também, eu vou crescer em intimidade com Deus. Não é para me aparecer para ninguém, nada disso. É para que eu cresça dentro daquilo que Deus está me pedindo. O que Deus pede para nós? Ide pelo mundo, pregai o evangelho, cuide uns dos outros, prosperem na vida de vocês. Deus não quer que a gente seja escravo de ninguém. Jesus veio para a gente ser livre. Só que as pessoas muitas vezes não querem ser livres, porque ser livre tem responsabilidade. Agora, se você é um filho obediente, Deus vai cuidar de você ou não vai? Então, quando ele mostra aqui que ele veio para ver o nosso resultado, e aí, quando nós desencarnarmos daqui, a gente vai ter que prestar conta para ele. E a pergunta é, se a gente morresse agora, o que nós fizemos de diferença no mundo? Qual é a desculpa que a gente vai dar diante de Deus? Então, comecem a pensar sobre isso, porque, olha, gente, eu falo porque o Eric estuda comigo, ele já viu quantas vezes eu falei, né, Eric, sobre vendas. Eu falei, gente, tinha dias que eu não tinha um cliente. Eu parava, fazia uma oração, em 10 minutos alguém me ligava me oferecendo um trabalho. É muito interessante. Quando a gente se alinha com Deus e serve a Ele, e serve aos nossos clientes com amor, algo de especial acontece. E a gente não entende por quê. A linguagem espiritual, ela não é igual à linguagem humana. E a gente, muitas vezes, por não ter intimidade com Deus, não entende quando Ele nos dá as coisas. E às vezes tem um monte de coisa que Ele entrega na nossa mão e a gente não consegue aproveitar porque somos filhos desobedientes, desligados. Quando você começa a ter intimidade com Deus, acontece um monte de coisa na sua vida muito legal. Só que a gente precisa ter a obediência. Então, é um exercício para a gente pensar o seguinte: o que eu posso fazer hoje? Se você pegar a história das pessoas que mais ganharam dinheiro, muitas delas não tinham talento. E Deus vai ajudando de acordo com a nossa entrega. Então, se Ele deu 5 talentos, vamos pegar um exemplo, a responsabilidade da pessoa é maior. Então, se uma pessoa nasce rica, ela tem mais responsabilidade ainda, porque ela vai ser cobrada pelo que ela tem de recursos. Uma pessoa que tem menos também vai ser cobrada. Então, aqui é um convite para a gente parar de dar desculpas e fazer a nossa parte e ter intimidade com Deus para que Ele abençoe a nossa vida. Porque no final, Ele vai nos olhar de acordo com a nossa capacidade. Mas a maioria das pessoas não estão fazendo absolutamente nada. Gente, eu lido com pessoas há muitos anos. E é muito engraçado, o povo quer resultado, mas não quer trabalhar, quer resultado, mas não quer estudar. Só que no final, Deus vai olhar o seguinte: poxa, você veio com todo esse talento, não fez nada com isso? Como que você quer crescer? Então, todo mundo quer resultado, mas o quanto a gente está fazendo a nossa parte e contribuindo com o mundo? Pensem vocês. Por exemplo, eu parei agora meu tempo, vim aqui para a reunião. Quantas pessoas que estão aqui agora que poderiam trazer mais pessoas ou fazerem suas reuniões e a gente criar uma grande corrente para todo mundo se ajudar? Esse é um convite dessa leitura. Então pensem sobre isso, apliquem na vida de vocês. Pensa no seu coração, o que precisa? Teve algo que aconteceu com você recentemente que você pode trazer de reflexão para essa leitura de hoje? Essa é a ideia, que a gente comece a olhar para Deus não como uma coisa distante que está na Bíblia, mas ter intimidade com Ele, começar a elevar nossa capacidade espiritual de ouvir e perceber os sinais deles. Porque, gente, o que aconteceu de milagre na minha vida, se eu fosse contar aqui, é muita coisa. E por muito tempo eu não sabia o meu papel no mundo. E aí, quando eu fui entendendo a questão de identidade, propósito, a minha cabeça explodiu. E isso é bem recente. Do ano passado para cá, tem acontecido coisas incríveis na minha vida. E eu comecei a experimentar servir a Deus com um propósito claro. E eu não sei quantas vezes vocês passaram por isso, se vocês têm essa questão do propósito ou ainda estão perdidos no propósito, mas experimentem servir ao próximo, experimentem desenvolver o talento de vocês,
Isso eu estou falando não é porque eu sou perfeita, não. Eu estou fazendo isso todo dia, mas é um exercício que eu estou praticando e eu estou vendo muito resultado. E é uma leitura que eu trago muito para os meus alunos, porque às vezes a pessoa com qualquer dificuldade ela desiste. Então, por exemplo, a Joelma, que eu conheço um pouquinho, eu sei que ela tem uma história muito linda de superação. E o quanto você está usando essa história, por exemplo, para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que é legal o QGR, porque às vezes a experiência do Pablo não vai conectar, mas a da Joelma vai conectar pessoas que precisam do que ela traz. Se quiser falar, Joelma, pode falar, que eu sei que você tem uma história muito bonita de superação. Tem que abrir seu áudio. Foi? Foi. Tá. Essa história aconteceu há 4 meses, né? E cada vez mais vem se desenvolvendo, mas foi uma metanoia, assim, após um 459, que veio todo à tona o que eu passei durante 54 anos da minha vida. E tudo isso começou que eu precisava ajudar o meu companheiro que tinha entrado numa profunda depressão. E eu já estava começando a ficar forte espiritualmente, então eu pude me ajudar. A depressão dele serviu para eu chegar à minha metanoia e eu começar a ajudá-lo, né? E realmente são coisas sobrenaturais que acontecem na sua vida, né? Com pequenos, micros resultados, vai acontecendo assim mudanças fantásticas. E isso você tem vontade de gritar para o mundo. Eu sou assistente social de formação há 32 anos, eu sou funcionária pública da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que eu sempre tive um coração voltado em ser cristã, em fazer o bem, mas hoje, assim, com o meu propósito pronto, eu sei que não é lá que eu tenho que desenvolver esse trabalho. Essa fase acabou. E também, assim, Rosa, eu não sei se eu estou certa ou errada, a gente tem que ir para as tribos corretas. Porque, assim, como eu estou dizendo, com as mudanças que estão acontecendo comigo, o Cacá custou muito a entender, mas ele está começando a entender, mudanças aconteceram, né? Como eu comecei a contar. Mas, por exemplo, meu filho está achando que eu sou louca. Algumas amigas colocam assim: nossa, você acorda 4 horas da manhã, mas que horas que você vai dormir? É importante. Eu estou aqui agora. Essa hora eu sinto muito sono, porque eu durmo cedo, porque eu acordo às 4 horas da manhã. Tomo 3 litros d'água antes das 8 horas da manhã. Esse é o meu. Não é o mais difícil para mim, se tornou fácil. Mas eu me propus a fazer isso e está me fazendo muito bem. É dessa forma que eu encontrei Deus, que Deus chegou na minha casa, o Espírito Santo está aqui comigo. Eu faço a minha comunhão de segunda a segunda e não abro mão. 3 horas eu começo a acordar, 4, assim, parece que uma coisa me empurra da cama. Vai ler seu devocional, vai ler a Bíblia, espera dar 5 horas para começar a assistir o 459. Não é difícil para mim, é fácil. Passou. Mas E eu sempre talvez fui agora, extremamente preguiçosa. Eu sempre talvez dormi muito. agora é a hora de você levar isso para outras pessoas, porque é normal que as pessoas que às vezes te conhecem estranhem seu comportamento ou suas mudanças, porque elas não estão na mesma frequência. Mas agora, com esse trabalho que você quer fazer no digital, que a gente vai falar essa semana, pode ser uma grande oportunidade, porque foi o que aconteceu comigo, o Joel. Eu também tive uma depressão, eu fiquei 15 anos com depressão, e eu já trabalhava com a voz. E aí, Deus começou a falar para mim:
você precisa ajudar outras pessoas. Eu falei, mas como é que eu vou ajudar? O que que eu posso fazer? Às vezes a gente não se acha capaz de fazer nada. E aí eu comecei a fazer um podcast gravando coisas simples. Eu fazia um podcast de oração e meditação. E eu vi que as pessoas acessavam muito, tá? Em 67 países. Caraca, que E eu levei um legal. susto, porque eu não teria capacidade de fazer isso chegar lá, sem propaganda, sem nada. Como isso chegou lá? Então, mesma coisa, o que você teve de cura na sua vida, muita gente não está sabendo. A internet vai ajudar. E quando as Por exemplo, pessoas virem, por exemplo, teu filho, talvez agora para ele não faz sentido. Minha mãe era formada em teologia e uma cristã 100% dedicada. Muita coisa que a minha mãe fazia eu não dava atenção. Hoje eu vejo que ela estava certa em muita coisa. E que bom que ela plantou a semente lá atrás, porque eu falei, cara, se a minha mãe conseguir ajudar tantas pessoas e agora Deus está pedindo para mim isso, imagina, com tanto milagre que Deus fez na minha vida, como que eu vou me negar a fazer algo? Não faz sentido. Deus providenciou na minha vida em momentos que eu estava de cama, sem a menor chance, e só Ele me ajudou. Então, eu não achava que isso era importante das pessoas saberem. E conforme eu fui conhecendo pessoas, elas foram falando, fale mais sobre isso. Eu falei, gente, eu não sabia que isso era importante. Você veja como eu era pequena nas minhas emoções. Porque Deus estava cuidando de mim e eu não estava fazendo absolutamente nada com isso. Aí eu falei, Deus, eu vou começar a fazer dentro daquilo que eu consigo. Então, o podcast foi uma coisa que eu consegui. Estar hoje na internet, dando aula para empreendedores, eu dou muitas aulas de graça. Começou a me fazer bem, porque eu falei assim, se eu tenho facilidade de ajudar a ensinar, eu já estou fazendo algo que vai ajudar a abençoar o trabalho das pessoas, porque cada vez que eu ajudo alguém, é uma família que se levanta, é uma pessoa que de repente se ah, anima para trabalhar, e isso a gente vai fazendo de forma gratuita e aparece clientes de forma natural. Então, é um convite que Deus está fazendo nesse tempo para a gente não apenas falar, mas servir o próximo. E servir com amor, e isso tem mudado muito a minha vida, sabe? Eu tenho conseguido, assim, entender isso como um recado de Deus. Por quê? Todo mundo aqui tem alguma capacidade, só não está sendo usado. é. Esse é o convite maior. E às vezes a pessoa está tão presa no mundo dela, Gelma, que ela não pensa sobre isso, porque eu também não pensava sobre isso. Não, e é verdade, mas assim, a gente tem tanta ânsia, né, de ajudar, querer ver que aquilo é tão bom, é tão fantástico, né? Que as pessoas que a gente gosta, a gente quer, poxa, como é que você não está enxergando isso, gente? Olha, é isso, não Ainda é de mais outro você jeito. que é assistente social, você deve ver muita gente que não se acha capaz, né? Nossa, muito. E o incrível, né? Eu já te contei que eu fiquei 13 anos ali na comunidade da Rocinha, e foi uma escola de vida para mim, né? Eu Na realidade, gente, a gente atendia as pessoas e a gente via pessoas felizes, né? Às vezes não tinha um banheiro, era doente, tinha um filho cadeirante, tinha funcionários que moravam lá no topo, descia a pé e subia a pé, coisa que a gente não conseguia nem subir meia escada, né? E fazia aquilo com uma felicidade. E a gente tem tanta coisa, né? A gente tem uma situação financeira privilegiada, a gente tem a internet e a gente às vezes não está fazendo nada. Então, isso foi uma coisa que começou a me incomodar, sabe, Jaime? Eu falei assim: como que eu posso querer um mundo melhor se eu não estou fazendo nada? Eu vou começar a fazer. Mas pois é, e aí eu tô com essa crise existencial, porque se você eu tive uma amiga que agora ela é muito minha amiga, eu estava até no dia que eu estava em São Paulo, ela pegou, mandou uma mensagem: "Olha, seja o que você escolher, eu vou continuar aqui sendo a sua amiga". Mas ela, assim, ela mandou um recado como se eu estivesse abandonando ela, como se eu tivesse virado outra pessoa. Sabe o que acontece, ô Joelma? Quando a gente começa a agir
em obediência a Deus, a gente vai descobrir que algumas pessoas que estão perto da gente não combinam mais com o nosso momento de vida. Eu falo porque uma coisa que me chocou muito assim foi que muitas pessoas que eu gostava, quando eu Se comecei afastam, né? a mudar o meu jeito, eu percebi que essas pessoas, na verdade, elas não gostavam de mim. Elas queriam estar perto de mim porque eu trazia algum benefício para elas. Vou te dar um exemplo. Eu comecei no digital, eu tive muita dificuldade com o digital. Não foi fácil para mim. Hoje, nossa, eu faço coisas no digital que eu nem sonhava que eu ia conseguir. Só que quando eu comecei a me destacar no digital, algumas pessoas que eu gostava se afastaram de mim. Porque quem gosta da gente vem com a gente. Na E é- alegria e na tristeza, né? Então, mas as pessoas só querem o que a gente tem de bom para interessar elas. Eu não sei sobre essa pessoa que você está falando, mas é uma reflexão para você ver. Porque o fato de você ter mudado vai incomodar algumas pessoas. Mas você tem que pensar no seguinte: o que está mudando na sua vida está sendo útil para servir a Deus e as pessoas? Porque se não Completamente. tiver, não tem sentido. Hum. E quando a gente começa a servir a Deus, você vai perceber que algumas pessoas não vão gostar. É, Isso é o que me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu estou aqui buscando ter uma vida mais próxima de Deus, e as pessoas que eu gosto, elas não gostam disso. Ou elas vão rir da sua não. cara, ou elas vão te criticar. Um dia uma pessoa do meu É, prédio falou assim, eu não estou suportando ver você na internet. Eu falei, por quê? Você fica falando de espiritualidade como se você fosse melhor que os outros. Eu falei, gente, olha como a pessoa está olhando para você. Quer dizer, se você está na internet fazendo alguma coisa idiota, você é um bobo. tá Se você estiver na internet tudo bem. fazendo alguma coisa que faz bem para as pessoas, você quer se aparecer. É, Minha família, quantas pessoas da minha família riram da minha cara? Quantos amigos que eu gostava, eu percebi que não queriam mais falar comigo, porque o meu Instagram começou a crescer um pouco. Então, assim, a gente vai ser atacado também quando a gente começar a fazer coisas que agradam a Deus. É meio assustador. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo está ajudando alguém? Ou eu estou só me aparecendo com o que eu estou fazendo? Se eu estou ajudando alguém e seguindo obediência, eu acho que é bom continuar por ali. E no começo a gente vai se expor. Por exemplo, você estava no evento que você me conheceu dos embaixadores do rei. Você viu quando eu entrei lá. Cara, eu nunca imaginei que eu ia ser convidada para apresentar um evento cristão para famílias. E naquele dia, eu senti uma emoção muito grande, porque Deus falou assim: eu quero você lá. Eu falei, Senhor, mas eu não sou digna de estar falando de ti. Ele falou assim: quem tem que saber disso sou eu. Eu quero que as pessoas saibam que você é uma pessoa diferente agora. Não se preocupe. A sua mudança vai trazer muita gente que não me conhece e talvez vai me conhecer através de você. Eu fiquei muito emocionada. quantas pessoas você conectou, né? Muitas, muitas. E aí eu fico pensando, cara, realmente você tem que passar a procurar pessoas que estejam na mesma frequência. Esse exercício que a gente tem que fazer, de todo dia fazer algo diferente, procurar pessoas que estejam na mesma frequência, isso é vital para a gente continuar o nosso caminho. E também ajudar aquelas que não estão, ô, Claro, Joelma, no mas eu sentido acho que assim, a elas gente. precisam querer. Sim, mas eu falo assim, às vezes não vão ser as pessoas que conhecem a gente, entende? Às vezes, quem conhece a gente não vai dar crédito para nós, é normal. Mas às vezes, por exemplo, às vezes É. tem gente que me escuta num podcast e fica feliz com o que eu falei. Eu recebo muito depoimento no meu direct do Instagram. Um dia uma moça me chamou e eu achei muito legal. Ela falou assim: eu ouço teu podcast todo dia e a minha família brigava muito, e eles pararam de brigar, e a gente está ouvindo, meu pai também te ouve. Eu falei, cara, eu não sabia que eu poderia fazer bem para alguém que nunca me viu pessoalmente.
Então, a gente vai trabalhando isso e Deus vai nos abençoando de acordo com o quanto nós estamos desenvolvendo o nosso talento. Por exemplo, tem pessoas que entendem muito mais da Bíblia do que eu, mas não querem servir ninguém. E eu não entendo tanto da Bíblia, mas agora eu estou estudando a Bíblia. E aí eu estou ficando encantada com coisas da Bíblia que eu não entendia. Gente, dá vontade de ficar o dia inteiro estudando, né? Eu tô nessa fase assim, meu Deus, é muito bom, né? Mas É a muito gente bom. precisa praticar. Gente, eu não vou Não, deixar ficar claro. até muito tarde, porque eu propus fazer até às 9. Então, eu vou pedir para vocês para a gente fazer uma oração para encerrar, porque acho que é muito importante a gente não esquecer que é importante a gente orar. Mesmo que seja na nossa simplicidade, mas esse vídeo Sério. depois ele vai ficar no YouTube para que outras pessoas possam conhecer uma maneira de viver que a vida fica mais leve. Tem muita gente que nem sabe que poderia ter uma vida melhor se tivesse mais alinhado com aquilo que Deus nos trouxe. Né? Nós que estamos aqui não somos perfeitos, não é nada disso, mas a gente parou um momento para se acolher, para se ouvir. Tem muita gente que está sofrendo. E você sabe o que que é isso, né, Germa? Você sabe o que é uma Sim. depressão e o quanto é difícil, né? Nossa, muito, E tem muita gente assim, que às vezes, muito. se a pessoa sentir que existe algum lugar que ela pode ser acolhida, de repente já vai mudar o dia dela. Então, gente, eu vou pedir para a gente só se concentrar e agradecer esse momento que a gente conseguiu se reunir, que Deus abençoe a vida das pessoas que entraram aqui nessa reunião hoje, que se permitiram participar com as suas histórias, que se permitiram deixar ser filmada para que outros possam ver que nós que estamos aqui não somos melhores que ninguém, mas que a gente está buscando uma conexão com Deus, que nós estamos buscando a cada dia nos alinharmos com Ele e aprender o que precisamos aprender para desenvolver os nossos talentos, para que quando a gente parta dessa vida, a gente possa entregar para Deus um bom resultado da nossa servidão aqui na Terra. Porque essa vida é passageira e nós não estamos aqui para satisfazer os nossos desejos pessoais. Nós estamos aqui para termos uma experiência humana, terrena, e elevar o nosso espírito. Assim como Jesus se fez homem, habitou entre nós e nos trouxe tanta coisa boa, qual é a parte que nós estamos fazendo? E se não estamos fazendo, por que não experimentarmos servir ao próximo e nos alinharmos com Deus? Cada um de nós aqui temos as nossas experiências e o que eu posso falar de mim é que Deus me honrou em cada momento que eu estive doente. Deus me honrou em cada momento que eu fui desenganada. Deus me acolheu financeiramente nos momentos que eu não tinha ninguém para me ajudar. E Ele me abençoou com clientes maravilhosos que até hoje confiam no meu trabalho, me contratam, pessoas que se interessam por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo. Isso não é uma capacidade minha. Isso é uma bênção que Deus coloca na nossa vida. Então, Senhor, eu entrego aqui esse momento a Ti, que todas as pessoas que estão nessa reunião agora sejam abençoadas e que as pessoas que possam nos ouvir depois também possam ser tocadas pelo Seu amor infinito. Se alguém quiser falar algo, fique à vontade. Que nós possamos não apenas sermos cristãos, mas que a gente possa servir ao próximo e, de fato, viver aquilo que Deus nos ensinou da melhor forma possível. Isso não quer dizer que nós somos melhores que ninguém, mas que nós possamos todo dia procurar crescermos espiritualmente. Que assim seja. Amém.
Pessoal, alguém quer falar algo antes da gente encerrar? Fiquem à vontade. Agradecer, Rose, você, por ser essa pessoa maravilhosa que desde ontem está mudando a minha vida e eu creio que já está mudando a vida de várias pessoas. Isso é muito importante, porque é a palavra sendo transmitida, né? E você traz isso, traz muita, o humano, né? E você transmite essa paz, essa alegria, essa prosperidade, e tudo que você aprendeu, você quer que as outras pessoas também aprendam. Isso é muito importante e está fazendo grande diferença para mim. Que Eu bom queria saber agradecer disso. a todos que estão aqui Amém. também. Amém. Eu só gostei muito, né? Deixa eu te passar. Eu sou dono de uma imobiliária no Campo Grande, no Rio de Janeiro. E, independente de ter imobiliária, eu desenvolvo um projeto não, já é um negócio, né? De marketing de relacionamento. E isso que você está falando de depressão, isso aí, dentro das reuniões que eu participo, né, tem muita gente, né? E eu trabalho com óleos essenciais da doTERRA, né? Eu desenvolvo esse plano de marketing de relacionamento. E dentro da parte de pessoas com depressão, a gente tem ajudado muito, né? Tanto que quando a gente tem a nossa reunião, a gente está sempre atendendo às orações de alguém, né? Tem aquela pessoa que ora, Deus, manda para mim alguma coisa para poder me ajudar e tudo. E a gente chega lá, atendendo essas orações, né? E quando estiver em São Paulo, com certeza ainda vou dar um pulinho aí para te visitar. Você está em Alphaville, não? Não, eu moro aqui na Avenida Paulista. Não, ali na Paulista, já tive aí. Já tive na Avenida Paulista, já tive numa pizzaria aí, é uma pizzaria, eu não sei, não lembro o nome, né? Onde só tinha personalidade, tudo A no região aqui é muito boa. restaurante que só tinha personalidade na parede, né? E o rodízio de pizza, de massas, né? Foi que eu fiquei impressionado. É, aqui é muito, muito legal. Paulo não para, né? Deixa o Instagram da tua corretora, da tua agência. Não está saindo teu áudio. Não, não está saindo. Sumiu. Vou botar aqui no Instagram. Tem esse meu pessoal, né? E tem esse aqui. Opa, letra maiúscula. Como que é o nome do teu Instagram da imobiliária? É, Edson Reis Imóveis. Edson Reis Imóveis. É. Tem o meu pessoal e esse é o meu pessoal que está aqui abaixo, né? Uhum. Da imobiliária. Eu preciso fazer, né? Usar o marketing digital dentro da imobiliária. Inclusive, até comprei uma sala, montei essa sala, tudo para poder montar uma agência de marketing digital. Se quiser, me chama depois, Edson. Você não precisa nem de ter uma sala, você só precisa começar a usar o digital para começar a aumentar os seus negócios na imobiliária. Já vai te ajudar muito. Por isso que a pessoa falou, quando ela pensou, Edson, tu não precisa ter sala. O que eu fiz? Não, Aluguei a sala. Aluguei a sala. não precisa. Eu falei, então agora a sala vai se pagar com ela mesma. Eu trabalho com Não vou marketing digital, o Eric trabalha com gestão de tráfego, o Eric trabalha comigo. Se você quiser, depois me chama. Eu até ativei minha agência porque eu percebi que o pessoal tem muita dificuldade. Eu falei, cara, não adianta eu só dar aula, eu vou ter que pegar alguns clientes e trabalhar com eles, porque a gente demora um pouco, Edson, para entender a lógica do digital. Para você foi difícil também, Eric, no começo? Que o Eric está bastante avançado. No começo sempre é bastante confuso, porque toda vez que a gente vai aprender algo que a gente não está acostumado, a gente fica bastante confuso, né? É, Mas, assim, e por isso que, assim, a melhor forma é buscar pessoas que já estão um pouquinho mais avançadas, assim, tem um caminho, já bateu um pouco mais de cabeça, para dar uma luz, uma clareza, porque às vezes, que nem, por exemplo,
A gente às vezes economiza tempo e dinheiro, que é o que todo mundo precisa realmente, né? Toda vez assim, que nem o Edson acabou de falar, aluguei uma sala, você vê. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba investindo Gasta em o coisas que dinheiro que não não precisa. precisa, né? Gasta o que não precisa. Na verdade, eu comprei a sala, né? Montei ela toda direitinho, ia também montar um podcast, tudo direitinho. Só que o Entendi. camarada falou assim: tu não precisa nada disso. Aí eu falei assim: não precisa não. Aí, então tá bom, vou alugar a sala, aluguei a sala para outra pessoa. Tá certo. Então, e inclusive, eu vou deixar aqui o Instagram. Eu tenho um colaborador, ele que está aprendendo, ele que mexe no meu Instagram da imobiliária. Depois vocês dão Uhum. uma olhadinha e você me diz o que vocês acharam do trabalho que ele está fazendo. Só que ele ainda não conseguiu ainda converter leads, né, que a gente fala, em relação ao trabalho que ele está fazendo. O trabalho dele, eu estou gostando do trabalho dele, mas ele não está sendo convertido. E ele Uhum. está com a dificuldade e está perdendo conta com o tráfego pago. Mas não Entendi. está conseguindo. Está Ó, o tá seu, botando o seu dinheiro, nome que você falou não está aparecendo. Edson Reis Imóveis não está aparecendo, não. É esse está nome? aparecendo. Com o I, tá? Edson Reis Imóveis. Ah, é porque tem um I a mais aqui. Peraí, então. Agora vai aparecer. Então, o Edson, Eu essa já Quero vi questão assim aqui, botar ó. ele para treinar com vocês. então, porque essa Eu tô questão, por olhando aqui. exemplo, Pode falar, Eric. um dos principais hoje, por exemplo, no mercado, é o Ricardo Martins, né? De questão imobiliária. Então, assim, o formato que ele faz hoje lá é um formato a ser ser modelado, né? De formato, principalmente de questão de imóveis. E porque em cima disso, o formato que ele traz, ele consegue trazer muito lead. E a outra Eu parte, o acompanho quê? ele. É a equipe de venda, entendeu? Exatamente, é outra parte é a equipe de venda. Então, uma parte é trazer o lead através de uma apresentação que chame a atenção da pessoa, que seja algo que não seja uma oferta direta de venda, mas algo que desperte o interesse da pessoa pelo imóvel e depois a equipe de venda. Então, seria para a imobiliária um dos dois fatores que dá certo quando você vai fazer anúncio. Eu tô olhando aqui, ó. Tem algumas coisas que precisam alinhar aqui. Não dá para explicar aqui agora, mas depois, se você quiser, eu te dou uma ajuda. Mas é o que o Eric falou, não é só trazer cliente. A venda, ela tem várias etapas. E o pessoal, por não entender, muitas vezes, faz uma série de investimentos errados e desanima. E às vezes é até mais simples. Mas, enfim, obrigada aí por ter contribuído com a gente. O Eric Deixa eu também, gente, falar. trabalha com gestão de tráfego. Vou E colocar, Eric, para poder você ter um contato com ele, Sim, porque vamos se falar e a gente marca uma ele reunião. é uma pessoa que eu estou sempre, eu gosto dele para estar presente, porque ele também fez PNL, é um camarada um pouquinho, Sim, né, sim, é uma inteligência, né, que dá para se aproveitar, sim, né? Na verdade, também é cristão também, e a gente só precisa mostrar como é que faz. E eu também quero aprender, né? Ele sim. faz para mim, mas eu quero aprender, porque aqui não adianta você não aprender, né? é, Como é que você vai cobrar alguma se coisa que você você não não sabe como aprender, é você que não faz? sabe contratar, né? Porque você não entende o É, Tá? processo. Esses dias uma pessoa falou para mim, eu contratei uma pessoa, deu tudo errado. Eu falei, ó, às vezes a pessoa até fez certo, mas você não entendeu o que ela fez. Eu já tive situação do cliente me contratar e ele não entender nem o que eu estava fazendo. Eu falei, cara, que difícil, a pessoa não entende. E aí ela acha, porque é super comum o pessoal achar isso. Eu tenho Instagram, então vai bater cliente na minha porta querendo comprar. Não vai, porque não é assim que funciona. Gente, eu vou encerrar para não estourar o nosso horário. Deus abençoe a bom, vida de Obrigado todos aí. vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e nos encontraremos no próximo dia. Até quero perguntar para vocês: esse horário é bom? Porque eu vou experimentar vários horários para fazer reuniões de QGR para sentir o que as pessoas gostam. sim, sim. Pode Esse horário para começar mim às é 18 bom, né? horas, Para você é bom, Eric? 18 às 20, É das 19 às 21 que eu coloquei. mas não consegue fazer das 18 às 20?
Até Eu também consigo. prefiro. Tá, é interessante. Eu estou aceitando É. sugestões. Eu prefiro, para Mas mim, quanto mais cedo, melhor. que Que bom. 8 horas eu já estou apagando. E eu também, amanhã eu levanto muito cedo. Eu tenho 2 aulas com o Pablo muito cedo. Gente, eu vou encerrar a gravação.